Estamos então de volta para falar de movimento de carga elétrica no interior de um campo elétrico uniforme. Esse papo não está direto assim no teu livro, tá? Então presta bem atenção aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai fazer alguns exemplos do teu livro onde vai aplicar também esse assunto dentro do campo elétrico uniforme. Veja, eu tenho a ideia de um campo elétrico uniforme. A placa positiva, a placa negativa, as linhas de força estão aqui representadas. O vetor campo elétrico, né, tem o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido nessa região. Se eu abandonar a carga no interior do campo elétrico, se eu abandono a carga, a velocidade inicial é zero. Tá? Eu estou desprezando o campo gravitacional. Tá? Eu vou dizer que G aqui vale zero. Então, é uma condição ultra especial. O campo gravitacional não está atuando sobre essa carga. Se eu abandonar essa carga aqui, como ela é uma carga positiva, o que a placa positiva vai fazer com essa carga? Ela vai exercer uma força repulsiva e a placa negativa vai atrair. Então vai atuar sobre essa carga uma força elétrica. Como essa força elétrica vai ser dada pela relação E, o campo elétrico é a força que atua sobre a carga, no caso aqui a carga de prova, a força elétrica vai ser igual a E vezes Q. O módulo da força elétrica, o valor numérico da força elétrica vai ser o módulo do campo elétrico vezes o módulo da carga, tudo em módulo, não vai me interessar o sinal. Então, vê bem, esta força vai ser igual ao campo vezes a carga, certo? Essa força elétrica, campo vezes a carga. Show de bola, show de bola. Então, como o campo é constante e a carga é constante, essa força elétrica é constante. E esta vai ser a força resultante sobre a carga. Ela vai ser constante e vai ser a força resultante. Quando a gente está lá no primeiro ano, no ano passado, no caso de vocês, estudando a segunda lei de Newton, a gente lembra que se a força resultante que atua sobre a carga é constante, se ela é constante e diferente de zero, ela é constante e é diferente de zero, o corpo vai adquirir uma aceleração também constante. E também diferente de zero. No caso dessa aceleração ser constante, o que vai acontecer? A variação na velocidade será sempre a mesma e essa carga vai se mover em linha reta. Ela vai descrever um movimento retilíneo uniformemente variado. Vai estar valendo a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração, e vão estar valendo todas as fórmulas do mr e o v. Lembra lá? Velocidade média, velocidade inicial mais a velocidade final sobre 2. Velocidade média, o espaço percorrido dividido pelo tempo. A aceleração, velocidade final menos a inicial sobre o tempo. Equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado e inicial ao quadrado, mais 2 vezes a vezes o deslocamento, a é a aceleração. E ainda o ΔX é igual a V0 vezes t mais AT ao quadrado sobre 2. Como o corpo vai estar partindo do repouso, ó, velocidade inicial é zero, nesse caso a gente vai anular aqui, ó, tudo isso é zero, tudo isso é zero, tudo isso é zero. A gente vai aplicar as equações do mr e o v, nesse caso aí. Então, a carga foi abandonada. No caso dessa carga ser positiva, ela vai ser empurrada para a direita. Se a carga aqui abandonada fosse uma carga negativa, se a carga fosse negativa, ia acontecer da placa negativa repelir essa carga e a positiva atrair. Então a força elétrica estaria atuando no sentido contrário ao do campo elétrico, certo? Então carga positiva sofre força no mesmo sentido do vetor campo elétrico. Carga negativa no campo elétrico uniforme, né, sofre força elétrica no sentido contrário ao do campo elétrico. Isso sempre vai acontecer sim. Bom, outra forma da gente ter a carga em movimento no campo elétrico uniforme é a gente lançar a carga no interior do campo elétrico uniforme. Vamos pensar assim, ó. Vamos supor que eu tenha duas placas paralelas. Essas duas placas paralelas são placas
horizontais. Tá aqui. Uma placa é positiva, outra placa é negativa. Então eu já sei que as linhas vão do mais para o menos, as linhas de força estão aqui, tá? Todas elas, eu não vou desenhar todas aqui, eu vou deixar só indicado. E o vetor campo elétrico também, do mais para o menos, sempre, sempre. Se eu pegar uma carga elétrica e lançar esta carga elétrica aqui dentro, se eu lançar uma carga elétrica negativa aqui dentro, com uma certa velocidade inicial, o que vai acontecer com essa carga? Ela vai seguir movimento em linha reta aqui, sem sofrer a interação do campo? O que a placa positiva vai fazer com essa carga negativa? Ela vai atrair e a placa negativa vai repelir. Então, sobre essa carga vai atuar uma força, fazendo com que a mesma descreva uma trajetória parabólica. Está aqui a trajetória. Uma trajetória parabólica. Trajetória parabólica. E se a carga lançada for uma carga positiva lançada aqui com uma certa velocidade inicial, vê que a carga é lançada perpendicular ao campo, ó. Velocidade perpendicular ao campo elétrico, ó. Vetor perpendicular, Quanto isso, a Tilly resolve participar ativamente da aula, latindo para alguém que está lá fora, né, Tilly? Ei, Tilly, deu? Parou de latir, nega? Então, se eu lançar essa carga positiva dentro desse campo elétrico, já que aqui a placa é positiva e a placa é negativa, sobre essa carga vai atuar uma força no sentido do campo. Ó, a carga é positiva, no sentido do campo a carga vai escrever uma trajetória parabólica declinando para a placa negativa. Então, a trajetória aqui também é parabólica, certo? E se eu lançar aqui um corpo, uma partícula neutra no interior desse campo com uma velocidade inicial V0? Como ela é neutra, ela não vai interagir nem com a placa positiva nem com a placa negativa, ela não vai declinar. Então ela vai seguir em linha reta. A trajetória dessa partícula aqui vai ser retilínea. E como não vai atuar força elétrica e não tem campo gravitacional, ela vai descrever um movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU, certo? Segue com a gente aí, a gente vai falar agora de exemplos nos slides, nas videoaulas a seguir. Vamos falar de exemplos de aplicações do campo elétrico uniforme, tá?